a gente estava falando sobre uma coisa, agora acho que eu lembrei. Você tem também tem um filme que fala sobre essa questão do pardo, né? Dele se auto. Que ele. Acho que ele vai. É o Chevlavi. Então, Chachelavi é Chevla- da imigração haitiana. Então, mas ele fala sobre isso, que ele é convidado para ir para um determinado local. Sim. E aí ele tem que ser apresentado. Fala um pouquinho Na sobre isso. abertura, tá até no trailer que eu mandei, que justamente ele é pesquisador e ele vem para o Brasil trabalhar na pesquisa do MIDEC, que é a pesquisa que trabalha sobre os corredores migratórios no mundo, e um dos maiores corredores migratórios é o corredor migratório Haiti-Brasil. Tão grande ou semelhante ao da Venezuela, só que teve um período maior, né? O da Venezuela é algo muito potente, muito recente. Do Haiti vem antes mesmo do terremoto, vem desde 2010 uma frequência cada vez mais crescente de haitianos vindo para o Brasil, e não necessariamente vindo para o Brasil para ficar no Brasil, em sua maioria. O Brasil é um primeiro ponto de parada para eles criarem, assim, se estabelecerem para poder ir para um lugar onde possam batalhar uma vida melhor. Ironicamente, às vezes até a França, que é o grande algoz, assim, o grande antagonista do Haiti, mas dentro desse processo de globalização e desse processo da colonização, são lugares que eles almejam, Canadá, Estados Unidos, e ao mesmo tempo como o brasileiro recebe essa população. Então é um filme bem crítico, e nesse sentido ele fala no início do filme que ele é convidado por alguém para ir tomar uma cerveja na casa de um amigo, e diz, mas chega lá e diz que você é... O cara é preto. Mas diz que você é francês, não diz que você é haitiano, não. Só para melhorar a receptividade. Então, você ser um preto francês é diferente de você ser um preto haitiano, falando em teoria, a mesma língua. Então, para ver como envolve todas as dimensões de preconceito, que tem o racismo, tem a xenofobia e uma grande ignorância, né? Porque se for pensar, o Haiti tem uma história sobre a sua liberdade preta que deveria ser heróica, e eles são, digamos assim, condenados por esse pioneirismo desde sempre, porque eles derrotaram as tropas de Napoleão, e foram os pretos que conquistaram a liberdade da ilha. Derrotaram de uma maneira sanguinária, porque a tropa de Napoleão também não era uma tropa de paz. Claro. Mas para conquistar a liberdade deles. E eu creio que o Haiti sofre mais sanções até do que Cuba por esse pioneirismo. Nada que siga aquela lógica. E por isso que tudo de ruim, para além das catástrofes que acontecem no Golfo, como todos os países, né, que é uma região que tem terremotos, que tem tem laninha, todos os problemas ambientais, que são como uma consequência mundial que afetam ali aquele núcleo. Mas também as questões políticas e sociais acabam sendo dinamizadas por toda essa gama de problemas, assim. O que a gente evita falar, mas está sempre presente nesse assunto, que é o racismo, é a principal causa desses problemas todos. É algo que começou lá atrás, foi se desenvolvendo, se adapta de uma maneira a qualquer condição que seja para extingui-lo, e ninguém sabe mais explicar de onde tem a origem disso. Não se explica mais de onde é a origem disso. Quando eu estava mostrando aquele quadro da redenção de Kant, ele era usado como um argumento para falar da inferioridade do negro, e de que, segundo o representante do país que levou esse quadro para a Europa, ele dizia que, no plano dele, em 80 anos, não existiriam mais presos no Brasil com a miscigenação. Tanto que você vê que se eu for para a Suécia, ninguém me vê como a possibilidade de ser um brasileiro tal, a minha cor, né? Porque não deu certo o plano. Não deu certo o plano. Vamos ver o Chachelavi. Tem aí, né? Aí, ó. Eu desci aqui para coordenar uma pesquisa aqui no Brasil com a MIDEC. Eu desci num hotel. E nesse hotel, o dono do hotel me convidou para tomar uma cerveja, mas na casa de um amigo dele. Eu fui. Mas como eu falei francês,
No momento que eu cheguei, a gente vai chegar, ele falou comigo, irmão, como você fala o francês, seria melhor de se apresentar como um francês do que um haitiano, entendeu? Eu falei, não, mas eu não sou francês, eu sou haitiano. Ele disse, não, mas seria melhor, mais que essa atividade. Eu entendi ele porque estou trabalhando sobre o racismo estrutural brasileiro. O racismo estrutural brasileiro não só tem cor, no caso dos haitianos, mas tem nacionalidade, entendeu? Como eu sou preto, mas se eu sou francês, mais que essa atividade. Sou preto e haitiano, menos essa atividade, entendeu? Eu entendi muito bem como se manifestar o racismo estrutural no Brasil, mas é um povo acolhido. Muito legal. E como é que foi essa história de você fazer esse... De onde veio essa ideia? Você já conhecia ele? Como é que foi esse contato? Como é que era isso? Então, aí é o bacana de repente, quando você tem uma trajetória, você vem construindo trabalhos contundentes dentro de um determinado assunto, aí os assuntos acabam vindo para você, né? Não tem coisa mais chata, eu tenho um texto até que eu falo sobre isso, chamado Expert Eu, que eu falo sobre essa coisa, né? Que às vezes as pessoas querem materializar em mim o sonho, porque eu faço documentários que eu pego o assunto e não fico esperando financiamento ou algo do gênero. E aí eu já fico assim, Clementinho, tem um tema para você. Eu digo, meu Deus, não vem a pessoa de novo. Se souber conversar sobre apresentar o tema, eu vou acabar, de repente, aceitando, fazendo o filme. E esse foi um dos casos que o pessoal do Observatório de Favelas era um núcleo que trabalhava junto com a People's Palace Project, que é uma ONG inglesa que atua aqui no Brasil, e eles estavam comandando essa pesquisa do MIDEC. Já está acontecendo há 2 anos e haverá uma grande publicação, né, uma espécie de um livro e uma revista falando sobre essa pesquisa. E aí eles trazem a questão do... poxa, sobrou uma verba, que eu não sei se é uma verba ideal, mas a gente queria fazer um documentário, porque muitas vezes o audiovisual consegue alcançar onde a publicação, por vezes acadêmica, Não alcança. não vai alcançar, né? A circularidade é diferente e às vezes mais eficiente. Eu disse, tá, mas quer falar sobre imigração haitiana, etc. Qual é a liberdade de escrita a partir, obviamente, respeitando o resultado, porque é uma pesquisa, tem um diálogo com a pesquisa. Tem coisas, de repente, num documentário meu, talvez eu pensaria se eu colocaria no corte final dessa maneira ou na outra, dentro da construção narrativa, mas que fica dentro do documentário, porque a realidade que eles estão trazendo é uma diversidade de haitianos que nem sempre o que eles estão, a forma deles de pensar bate com a minha forma de pensar, mas eu estou fazendo um retrato fiel dentro do que a pesquisa propõe, dos resultados da pesquisa, do que aquele grupo, que nem todos estavam na pesquisa inicial, trouxeram na hora da conversa. Então, que eu fiz rodas focais no Rio, em São Paulo, com alguns grupos, e eles falaram abertamente sobre as poucas perguntas que eu fiz, desenvolvendo bem essa questão e essa relação de quando você se vê no Brasil como preto, ainda por cima como preto estrangeiro, pode vir da África, pode ser um cara até muito mais rico ou com muito mais titulações, né? Muitos deles vêm com um título de mestrado, de graduação completa e vêm trabalhar em subemprego porque estão saindo daquela condição e o que estão buscando é se estabelecer, arrumar dinheiro ou trazer seus familiares para depois daqui migrar para outro lugar. Então, quando surge essa ideia, eu consegui equacionar o que eu poderia fazer com a verba do projeto e fiz esse documentário, que também fez uma carreira bem bacana, assim, atingiu uns lugares e tem um diálogo muito próximo com o pessoal da geografia. Eu estive com esse filme já em alguns eventos, em alguns cursos, debatendo, né? E foi muito bacana que quando teve o fechamento da pesquisa, vieram os pesquisadores do mundo todo para um encontro no Rio. Eles foram lá na Maré, fazer um tour pela Maré, e parar no observatório. Foi a primeira exibição pública, foi para 80 pesquisadores do mundo todo. Legal. Assim, parecia uma Babel, você dava uma panorâmica, gente vestida de todas as maneiras, assim.
e assistindo ao filme como um dos resultados de todo aquele trabalho conjunto que eles vieram fazendo ao longo de 2 anos. Então, eu achei assim um trabalho bem bacana, bem diferente, a possibilidade de aceitarem que algo que se previa como a conclusão de um projeto acadêmico pudesse ter uma liberdade narrativa, que não é um filme tão... tem apresentações de dados e tudo, mas eu acho que é um filme bem palatável para qualquer público entender o que é a vida dessas pessoas aqui no Brasil.